Olá, pessoas queridas que me seguem aqui no canal Professor Possani. Neste vídeo eu vou iniciar uma série de comentários, de observações, de coisas que eu fui aprendendo e percebendo nas minhas leituras sobre história da matemática, história da arte e conexão entre matemática e arte. É um tema fascinante e que eu quero partilhar com vocês as minhas impressões. Serão depoimentos pessoais. Esse primeiro vídeo eu vou falar das origens da matemática e da arte. Na verdade, eu vou falar dos primeiros registros que nós temos de atividades de matemática e atividade de arte. E fazer uma conexão entre eles que eu acho muito bonita. Existe um consenso entre os historiadores de matemática de que o início das atividades de matemática, o início está associado ao processo de contagem, que quando as pessoas deixaram de ter uma vida que se chama de coletores e caçadores e se fixaram e passaram a criar animais para ter alimentação e plantar para obter alimentos, junto com isso veio a necessidade de contar. Tanto contar a passagem do tempo como um instrumento para apoio, à agricultura, à lavoura, como contar a quantidade de animais que se tinha, etc. Ou quantidade de sacos ou jarros com grãos, etc. Bom, essa atividade de contar teria começado, contar 1, 2, e isso levou à origem dos números, e há um certo consenso sobre isso. Não há muito registro sobre esse início. O objeto que é considerado o registro mais antigo e que os historiadores consideram um registro de uma atividade matemática é o osso de Ishango. Ele foi descoberto numa região da África, onde seria Uganda, República do Congo. Ele foi datado como alguma coisa entre 18 e 20 mil anos de idade, período que chamam Paleolítico Superior. E ele é um osso de um macaco, cheio de ranhuras, de marcas. E há um consenso entre os estudiosos que essas marcas não ocorreram por acaso, não são ranhuras que ocorreram por acaso. Que ali tem uma contagem, as ranhuras estão agrupadas. Eu vou mostrar a imagem do osso para vocês. Então há um consenso de que a primeira atividade matemática que foi registrada é essa que está no osso de Ishango. Não se sabe o que eles estavam contando. Acredita-se que eles estavam contando, que essas marcas representavam contagem. Já se conjecturou dias, fase da lua, ciclos da vida das pessoas, ciclo menstrual de mulheres. E pode ser também contar animais, contar passagem de meses. Não se sabe exatamente. Mas há um consenso de que esse osso é muito bonitinho e que ele está lá registrando contagem de alguma coisa. Depois eu volto a falar dessa contagem. Os registros mais antigos na história da arte são mais ou menos da mesma época. Essa é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Então, a gente tem uma pequena escultura que é conhecida hoje como Vênus de Willendorf, que é de uma mulher, uma pequena imagem de uma mulher, que foi datada de 22 a 24 mil anos, talvez. Mas essas datações não são tão precisas, Algumas vezes as datações de um grupo de pesquisadores e de outro grupo diferem muito. Então, essa Vênus é um dos registros mais antigos do que se chama arte. Há também as pinturas nas cavernas. Essas pinturas são muito bonitas, Caverna de Lascaux, na França, que algumas datações falam em 17 mil anos, outras falam um pouco mais, onde estão representados animais e até representações de pessoas. A Caverna de Altamira, na Espanha, também tem pinturas muito bonitas. São essas pinturas rupestres que são absolutamente lindas, e muito impressionantes, que dentro de cavernas aglomerados humanos tenham representados. Aqui no Brasil nós também temos na Serra da Capivara umas pinturas rupestres muito bonitas, muito importantes e que são bastante estudadas.
Também não se sabe exatamente o que as pessoas queriam quando representaram essas imagens. Se imagina que poderiam ser rituais, que ao desenhar um bisão, a pessoa se sentia meio poderosa frente ao bisão e que ela teria um ritual meio mágico de se apropriar do animal, que isso levaria a uma facilidade de caça ou alguma coisa assim. Ou alguma outra coisa, simplesmente admiração pelo bisão. Certamente essas manifestações artísticas não foram feitas como a arte que nós fazemos hoje, para decorar um apartamento, como isso que vocês estão vendo, ou para vender numa galeria. Tinha ali alguma finalidade que os pesquisadores imaginam, conjecturam, também não sabem com 100% de certeza. Bom, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é de dois aspectos. Primeiro, que esses registros mais antigos da matemática, o osso de Shango, eles são mais ou menos contemporâneos com os registros mais antigos da arte. A Vênus de Willendorf ou as pinturas rupestres. Todos ali no Paleolítico Superior. Podemos, assim, só para fixar uma imagem, pensar que estamos falando de coisas em torno de 20 mil anos atrás. E não é, eu acho que não é coincidência que elas tenham ocorrido mais ou menos no mesmo período. Por quê? Porque eu vejo um elemento comum de ligação entre elas, que é o simbólico. E que isso foi um grande avanço cognitivo, quando as pessoas perceberam, ou tiveram essa ideia, de representar uma coisa de uma forma simbólica. Isso é um grande passo em termos de abstração. É fascinante pensar que, no momento, né, em que as pessoas começaram a fazer isso, né, que tem os estudiosos dizem 20 mil anos atrás. Vejam só, alguém estava contando coisas, dias, animais, não importa. E ele troca o objeto concreto por uma marca no osso daquele macaco. E aquelas marcas passam a simbolizar, passam a ser úteis para ele contar, para ele administrar aquele objeto que ele estava marcando. Agora, um dia ou um animal não é uma marquinha. Pensa na transposição, né? Para a gente isso é tão simples, né? Usar símbolos para fazer coisas, desde bebês a gente é acostumado com essa ideia. Mas veja só, foi a primeira vez que nós temos registros de que os seres humanos começaram a simbolizar uma coisa concreta através de uma representação. Isso que eu estou chamando do simbólico. A marquinha passou a representar o animal, ou o dia, ou o que eles estivessem contando. E isso evoluiu depois para a ideia de número. Né? As marquinhas começaram a receber nomes, a serem quantificadas, aí vieram os números, e é o começo da aritmética, é o começo da matemática com contagem. E o mesmo fenômeno está lá nas cavernas, na pintura do bisão, está lá na Vênus de Willendorf. É uma forma de pegar uma ideia. A Vênus de Willendorf, os estudiosos acham que poderia estar associado a rituais de fertilidade, que ela simbolizaria a fertilidade. Então essa pequena mulher com essas formas assim opulentas representaria a abundância, representaria a fertilidade, o nascimento, a reprodução. É o que muitos estudiosos dizem. Agora, a pequena escultura feita num pedaço de pedra, não ela representa uma ideia. Existe a ideia, existe a mulher, existe a gravidez, existe a fertilidade, e nós vamos representar isso através de uma pequena escultura. Assim como nas cavernas. Existe o animal que eu quero caçar, existe o animal perante o qual eu quero me sentir forte, poderoso, eu quero me sentir dominador, eu quero me sentir capaz de fazer um processo de caça e de domínio, né, sobre os animais, de criar, de confinar, de ter, né, o acesso a eles, ter essa dominação sobre eles. E aí eu pinto. A pintura não é o animal. Então, tanto no osso de Shango, quanto nas pinturas rupestres, ou nessas pequenas esculturas, que são as representações mais antigas, concretas, de manifestações matemáticas e artísticas, há esse elemento comum. Isso só foi feito porque nós conseguimos, nós, humanidade, fazer essa transposição entre o real e o simbólico.
o que está se representando no osso de Xango, ou na caverna de Lascaux, ou na escultura da Vênus, é o símbolo de uma coisa. E isso é de uma profundidade, de uma abstração, de um nível muito bonito, né, do que ocorreu. E me encanta pensar que a matemática e a arte nasceram mais ou menos no mesmo tempo e justamente com essa mesma possibilidade, a possibilidade do simbólico, que quando as pessoas começam a compreender essa possibilidade, elas representam o que elas estão fazendo tanto no processo de contagem matemático, como no processo artístico ou que envolva qualquer outra finalidade ali da vida das pessoas com relação aos animais, que as levaram a pintar. Mas enfim, matemática e arte então nascem mais ou menos ao mesmo tempo com um elemento comum, que é isso que eu estou chamando de representação simbólica. Sem a representação simbólica a gente não teria os registros nem do osso e nem da caverna de Lascaux ou da Vênus de Willendorf. Então, a partir daí a matemática e a arte andaram juntas desde sempre, né? Em outros vídeos eu vou abordar outras relações entre matemática e arte. Justamente a finalidade dessa playlist de matemática e arte é discutir como que matemática e arte andam juntas e como que uma influencia a outra e qual foi o diálogo entre matemática e arte ao longo dos séculos e dos milênios. Tá ok? Então nesse primeiro vídeo a gente fica por aqui com essa ideia que eu queria passar para vocês da importância do simbólico, tanto no nascimento da ciência, da matemática, quanto no nascimento da arte. E depois teremos outros vídeos. Até mais!